Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Então, dando continuidade ao estudo da carta de 1 Coríntios, escrito por Paulo, né? Nós estamos agora no capítulo 11. E o capítulo 11, ele inicia com uma declaração de Paulo, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É isso que ele diz no primeiro versículo do capítulo 11. A princípio, eu não sei vocês, mas a princípio pode parecer uma declaração arrogante, de uma certa soberba. Olha, vocês têm que me imitar, porque eu sou imitador de Cristo, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão em relação a essa declaração de Paulo, mas eu quero trazer um outro ponto de vista. Paulo, ele esteve praticamente ali, mais ou menos, durante 2 anos com aquele povo. Então eu acredito que assim, que ele podia fazer essa declaração àquele povo sem aparentar soberba, sem sombra de alguma arrogância da parte dele em relação àquele povo. E uma outra situação é que os evangelhos ainda não haviam sido escritos, então não sabia, aquele povo só tinha a referência de Jesus Cristo a partir do testemunho de outras pessoas, e principalmente de Paulo, que ficou com eles durante esse tempo, né? Então Paulo ele tinha condição de fazer essa declaração sem aparentar soberba, por conta desse tempo que ele ficou, e porque como não havia nenhum evangelho escrito ainda, eu acredito que ele tenha ensinado aquilo que Cristo passou a ele, aquilo que ele aprendeu durante a sua caminhada, né? E aí ele falava assim, ó, como não há nenhuma referência, vamos dizer assim, não há nenhuma referência, não tem como vocês lerem para saberem os feitos de Jesus, ou como ele caminhou sobre a terra. Então, olha, do jeito que eu estou fazendo, é o jeito que Jesus faz. É o jeito que Jesus fez, ou o jeito que Jesus faria. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei que talvez não tenha nenhum livro para vocês lerem a respeito de Jesus. Então entendam que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Jesus faria. Então olhem para mim, porque eu estou sendo reflexo daquilo que Jesus é. Não sei se vocês estão me entendendo. A declaração de Paulo era mais nesse sentido, de não haver nenhuma referência àquele povo. Eles não caminharam com Jesus, eles não tiveram acesso a Jesus Cristo enquanto vivo, né? Eles não tiveram condições de caminhar com nenhum dos seus apóstolos. Então Paulo está dizendo assim, olha, me imitem, que vocês tomando a mesma postura que eu estou tomando as mesmas decisões que eu tomo, vocês estarão imitando a Cristo. Então não foi uma declaração arrogante, não foi uma declaração altiva. Muito pelo contrário, ele estava se posicionando se posicionando como referência por conta da falta de referência. Amém? Esse é o primeiro versículo desse capítulo 11 de 1 Coríntios. No versículo 2, aí você vai perceber um elogio da parte de Paulo a respeito dos ensinamentos retidos por aquele povo, né? Paulo passou as tradições e eles reteram aqueles ensinamentos. Então Paulo está elogiando, ele fala assim, olha, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, né? E retendes as tradições que assim como vou-las entreguei. Então vocês estão seguindo as tradições que eu passei para vocês, né? Como eu disse, não havia Novo Testamento, então aquilo que Paulo ensinava, aquilo que ele passava, era a referência que eles tinham de evangelho. E também hoje é a referência que nós temos através da vida de Paulo também. Nós temos praticamente o Novo Testamento escrito. Sem Paulo, talvez teríamos um pouco mais de dificuldade. Amém? Não que Paulo seja, né, não comparando Paulo a Jesus Cristo, né? Somente através de Jesus temos acesso ao Pai. Mas Paulo foi um instrumento muito importante para que o Evangelho chegasse até nós. Amém? No versículo 3, Paulo ele estabelece uma ordem de autoridade, né? Deus, Cristo, homem e mulher. E por mais que alguns possam falar a respeito de machismo nessa passagem, eu não entendo dessa forma por conta do contexto dessa passagem, principalmente pelos versículos 11 e 12. Nós vamos chegar no 11 e 12, você vai perceber que não há machismo da parte de Paulo e nem no cristianismo em si há esse machismo. O que eu entendo a respeito de assim, o homem ser o cabeça da mulher, Cristo ser o cabeça do homem e Deus ser o cabeça de Cristo, né? É uma ordem de autoridade, né? Por que é necessário uma ordem,
uma ordem de autoridade. Não é uma superioridade incontestável, não é uma autoridade agressiva, não é uma superioridade agressiva, nem uma superioridade incontestável, não é uma autoridade doentia, não é isso, mas é necessário uma ordem de autoridade, por quê? Porque assim, se nós estamos no trabalho, e no trabalho manda eu, manda o outro, manda o outro, manda o outro, todo mundo manda e ninguém faz o trabalho, né? Todo mundo só quer mandar e ninguém faz o trabalho. E não que a autoridade em relação a Cristo, em relação à Bíblia, em relação ao cristianismo, deve ser uma de ordenar, de mandar fazer. Não, muito pelo contrário. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, né? Assim que diz a palavra. Então, assim, mas se estabelece uma ordem de autoridade, mais por uma questão de organização, né? Não é uma questão entre homem e mulher. Eu sei que muitos vão pegar nessa questão de homem e mulher, né, nesse texto aqui, mas não é exatamente sobre homem e mulher, mas é uma questão de autoridade para que haja ordem dentro da casa de Deus. E as pessoas se apegam como o homem ser o cabeça da mulher, mas não prestam atenção que diz assim, que Deus é o cabeça de Cristo. Né? E em Filipenses 2:6 diz assim que que Cristo não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, Cristo sendo Deus, ainda assim está em submissão ao Pai, né? Sendo Deus o cabeça de Cristo. E Cristo é Deus. Ou seja, o homem e mulher estão em pé de igualdade, né? Estão em pé de igualdade. No entanto, para o funcionamento da casa, o funcionamento da família, o funcionamento de uma vida, de uma empresa ou de uma igreja, é necessário níveis de autoridade para que haja uma organização, para que não aconteça assim, cada um puxa para um lado. Eu quero ir pela direção 3, o outro quer ir pela direção 1, o outro quer ir pela direção 2, o outro quer ir pela direção 7. Então cada um pega um caminho e segue, sem que ninguém caminhe para a mesma direção. Então a questão que Paulo estabelece é níveis de autoridade, não de superioridade, como eu disse, superioridade incontestável. O pastor falou amém, amém, abaixa a cabeça. Não é isso. Mas é mais uma questão de ordem, de organização. Você pode e deve contestar seu pastor se você perceber que ele está errado. Se você encontrar na palavra alguma coisa que está contra aquilo contra a atitude que ele está tomando. Você tem o dever e a obrigação de alertar o seu pastor, o seu líder, ou quem for. É lógico, a forma com que você vai falar que vai determinar a posição, talvez, da pessoa que está sendo exortada, né? Então, o que eu percebo nesse texto do versículo 3 do capítulo 11 é mais uma questão de organização da igreja, de organização do culto, de organização do sistema para que possa funcionar, né? Não pode-se ter mais caciques do que índio, não pode-se ter mais chefes do que funcionários. Não vai funcionar, tá bom? Então eu entendo dessa forma esse versículo 3. E, gente, principalmente por essa questão que eu digo, né? Cristo sendo Deus, ele está submisso ao Pai e ele é Deus, né? E as pessoas se apegam a homem e mulher nesse texto, sendo que Cristo é Deus e ele se submete às decisões do Pai, né? Sendo ele também parte do Pai. Amém? Espero que todos tenham entendido isso. Não é uma questão de machismo, não é uma questão de a mulher deve ser submissa. Sim, existe uma questão de autoridade, como eu disse, para que funcione bem a casa, funcione bem a família, mas não é algo incontestável. Amém? Do versículo 4 ao versículo 6, existem alguns pontos que devem ser destacados, principalmente pontos culturais. Eu vou falar sobre 3 pontos a respeito ali do véu, do homem com a cabeça coberta, né? A mulher com a cabeça rapada. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam culturalmente naquela época, tá? O homem com a cabeça coberta. A ideia de um homem com a cabeça coberta era com o cabelo comprido. E culturalmente, naquela época, naquela região, o homem com cabelo comprido, ele era um homem afeminado. Era um homossexual. E isso vai de encontro com a palavra de Deus. Isso vai contra a palavra de Deus.
Então, é uma questão cultural. Paulo está falando a respeito da cultura daquela região. Olha, se for um homem de cabelo comprido, né, então ele é um homossexual. Então, está indo contra a palavra de Deus. Então, culturalmente, para evitar problemas, o homem não deve ter a cabeça coberta, né? Segundo, o véu que as mulheres usavam, sim, simbolizava um ato de submissão ao seu marido, por questão cultural novamente, né? Portanto, era uma desonra para a mulher ela não usar o véu. Se ela não estivesse usando o véu, queria dizer que ela era insubmissa, ou ela era agressiva, ou sei lá, tinha algum problema e não queria se submeter, não queria entrar dentro da cultura, não queria se estabelecer na cultura ali, então ela não usava. Isso era um problema? Dependendo da pessoa, sim. Dependendo da pessoa, não. Por quê? Que eu vou explicar aqui pra vocês porque dependendo, né? E o terceiro, mulher com cabelo cortado ou cabeça raspada, né? Pode significar duas coisas. Ou era uma prostituta, né? Com cabeça raspada, ou era uma prostituta, ou poderia ter cometido algum pecado, algum adultério, alguma coisa que ela cometeu e a punição era cortar o cabelo ou raspar a cabeça. Isso era desonra para ela. Então, existe essa questão cultural que Paulo está tentando estabelecer uma ordem em relação a isso, né? Eu sei que existe igreja que entende que isso é uma verdade para os dias de hoje, mas a minha interpretação é que isso é uma verdade para aquela época, era uma questão cultural, né? Por que eu estou dizendo isso? Olha, uma vez um missionário amigo nosso, ele nos contou uma história e dizia assim que eles foram para a África e tinha se eu não me engano, na África, vou contar o que eu me lembro, tá? E eles chegaram naquele lugar e falavam assim que Jesus era o pão da vida, né? Jesus era o pão da vida e eles não entendiam isso, assim, sabe? Não compreendiam isso, pão, né? Por quê? Porque a base alimentar daquela tribo, daquelas pessoas era a banana, né? Então, culturalmente, pão para os judeus é o alimento essencial, né? E para aquela tribo, banana era o alimento essencial. Então eles não entendiam a relação de Cristo ser tão importante assim, né? E aí o que eles fizeram culturalmente, não tirando a mensagem real de que Cristo é o centro de todas as coisas, que Cristo é o pão da vida, eles disseram que Cristo era como se fosse a banana da vida, para que eles entendessem a importância de Cristo. Então Paulo está tentando, dentro daquela cultura, estabelecer o evangelho de Cristo, né? É lógico, se a cultura fere os mandamentos de Deus, se a cultura é contra a palavra de Deus, é uma situação diferente. Mas, se isso é uma situação mínima, é só para evitar problemas, não tem problema você se adaptar àquela situação, né? Desde que isso não fira o evangelho de Cristo. É isso que eu estou querendo te dizer. Desde que isso não fira o evangelho de Cristo, você se adapta àquela cultura. E Paulo está tentando trazer essa adaptação para que não haja problemas. Então, por que Paulo orienta as pessoas a usarem véus? A resposta é o seguinte: havia mulheres com cabeça raspada, havia mulheres com cabeça cortada, com cabelo cortado, né? E haviam as gregas que não tinham o cabelo cortado e não usavam o véu, porque culturalmente para elas aquilo não fazia diferença alguma, né? Então o que ele fala? Olha, usem o véu, usem todas o véu. Para quê? Para evitar constrangimento nas outras mulheres que têm o cabelo cortado e a cabeça raspada. Talvez elas vão para a igreja e aí elas ficam com o véu. E aí vê outras que não têm o véu porque o cabelo está comprido e elas não têm essa mesma ideia de autoridade, submissão ali. O que acontece? Elas constrangem a outra. Então você abre mão do seu direito, como Paulo já falou diversas vezes em 1 Coríntios, você abre mão do seu direito para que você não faça o teu irmão tropeçar. Então a ideia é assim, olha, todo mundo deve usar o véu, todas as mulheres usem o véu, para que não constrange as outras. Ah, se você não quer usar o véu, então que corte o seu cabelo. É isso que ele fala no 6. Então você corta o seu cabelo. Ah, mas cortar o cabelo eu vou me sentir envergonhado. Então use o véu, porque a outra também está se sentindo envergonhada porque o cabelo dela está cortado, a cabeça dela está raspada. E isso constrange ela.
Porque se ela chega com o véu, todo mundo vai falar assim, essa daí é prostituta, era prostituta. Essa daí cometeu adultério, essa daí é pecadora, sabe? Então a questão é essa, é para que as pessoas não se sentissem constrangidas por saírem de uma vida promíscua, por saírem de uma situação de lama, né, que estavam no lamaçal, e o Senhor resgatou elas. Então elas vão então com o véu na cabeça para que elas possam fazer parte daquilo ali sem se sentir constrangida. E aí as mulheres aparecem lá com cabelo comprido e tal, e aí acaba constrangendo aquelas outras pessoas. Então a gente acaba servindo de pedra de tropeço. Então a questão é uma questão cultural, é isso que Paulo está abrangendo aqui. Sim, o véu significa uma questão de submissão, sim, significa uma questão de submissão, mas agora eu vou falar uma outra coisa para você. Meu querido, não adianta nada você usar o véu e você ser insubmisso. Você vai na igreja e põe o véu e fala, nossa, olha, eu sou santo. E chega em casa, você trata o seu marido, ou o marido trata a esposa, ou a família trata Deus de forma errada, entendeu? Então, era uma questão cultural. Então, assim, quer usar? Use o véu. Se não quer usar, não use o véu. Mas tenha o teu coração circuncidado. E não é o véu na sua cabeça que vai te fazer submisso ou insubmisso a alguém, ou a uma autoridade. Amém? Então, a questão que Paulo aborda aqui é uma questão cultural. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Do 7 ao 9, do versículo 7 ao 9 de 1 Coríntios 11, Paulo justifica o seu posicionamento quanto à ordem de autoridade na igreja utilizando-se da criação. Ele fala assim, olha, porque na verdade... a partir do 8, eu vou ler aqui para você, ó. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, né? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo está falando essas coisas, né? Para estabelecer um nível de autoridade, como eu disse para você. Não que o homem é superior à mulher, nem a mulher inferior ao homem, né? Mas é uma questão de organização da vida, organização da igreja principalmente, organização da igreja não, da família principalmente, né? E organização da igreja, né? Então Paulo está estabelecendo essas coisas. Lembrei, a questão do véu, também colocar o véu sobre a cabeça, sim, havia mulheres que estavam exigindo alguns excessos na igreja. Então Paulo está corrigindo essas mulheres também. E esse versículo 8 e 9 é exatamente uma correção para essas mulheres que estavam querendo algo a mais, que estavam querendo mais do que o lhe é devido, né? Mais até do que... E eu digo quando é mais, não estou querendo dizer que ela estava querendo ser igual ao homem, né? Porque a mulher é igual ao homem, mas estava querendo ser superior às outras pessoas. Sabe aquela pessoa talvez arrogante, aquela pessoa soberba, né? Aquela pessoa que tem um olhar altivo, ela estava querendo ser mais. Então, Paulo está corrigindo essas mulheres casadas que estavam tomando essas atitudes. Então, ele usa esse versículo 8 e 9, né? Falando assim, olha, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, né? O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem, né? Então é isso que ele está falando, é isso que ele está justificando aqui nesses versículos. O versículo 10, né? Aqui eu vou... É a mesma coisa que Paulo está dizendo no versículo 7 ao 9, versículo 10, mas eu quero trazer uma outra interpretação aqui, principalmente a respeito de anjos, né? Há duas possíveis interpretações a respeito de anjos nesse texto, né? E a primeira interpretação se refere ao anjo da igreja. Sabe quando lá em Apocalipse o João está escrevendo na ilha de Patmos ali, e ele fala assim, ó, o anjo da igreja escreve, o anjo da igreja em Éfeso, o anjo da igreja em não sei o que. Ele vai escrevendo, e ele está dizendo ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao homem que direciona, ao homem que conduz a igreja. Ele está falando a esse homem. Então, quando ele diz aqui no versículo 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, ele está querendo dizer assim, ó, quando vier uma outra pessoa, um outro pastor, um outro líder de uma outra igreja, e vier a essa cidade, e ele perceber que não as mulheres não estão usando esse véu,
por uma questão cultural ali, eles vão perceber que há uma insubmissão, que o pessoal ali não está respeitando os ensinamentos que Paulo está trazendo, as tradições que Paulo está implantando aqui, né, a fim de evitar a divisão, a fim de evitar o constrangimento. Então ele falou assim, olha, então use por causa desses caras, desses anjos que vêm, né? Mas existe uma outra linha de interpretação a respeito desses anjos que está falando a respeito dos anjos caídos, né? Que são aqueles que se rebelaram contra Deus, né? Juntamente com Satanás, e acabaram caindo, e eles se utilizam da questão da mulher estar sem o véu, sem a cobertura do homem, sem a autoridade do homem. Eles se utilizam da passagem de Adão e Eva, né? Que Eva, ela estava descoberta quando a serpente foi tentá-la, né? E por isso ela caiu, porque o homem que deveria estar sendo autoridade sobre a vida dela, não foi autoridade sobre a vida dela, e ela acabou caindo. Então a culpa é do homem, né? E não da mulher. Então, o versículo 10 era isso que eu queria trazer para vocês, essas duas interpretações, mas Paulo está no mesmo contexto, ele está falando sobre isso, a respeito da mulher estar submissa ao homem, submissa sob a mesma missão, sobre o mesmo caminho, sobre o mesmo propósito, sobre a mesma direção. É isso que está querendo Paulo ensinar, né? A respeito ainda do véu, meus queridos, o que eu percebo assim, que às vezes uma coisa mínima, o véu, eu não vou usar o véu, não quero usar o véu. O que acontece? Isso daí acaba trazendo divisão ao corpo, acaba trazendo cisão. Esse povo aqui usa, esse povo aqui não usa. E Corinto era conhecida por essas divisões dentro da igreja. E isso era mais um motivo de divisão. Eu acho que usar véu é certo. Eu acho que usar véu é errado. Eu acho que não sei o quê. Sabe esse tipo de coisa? Assim, meu querido, se você não está se adaptando à doutrina dessa igreja, procure uma igreja que você vá se adaptar. Mas não fique querendo alterar doutrinas da igreja, porque tem pessoas que respeitam ela, né? Então, e você fica tentando ser um reformador da igreja, né? Você quer reformar uma igreja reformada já. Então, o que eu penso? Cara, não está se adaptando. Existem a multiforma e graça de Deus, ela te dá essa condição de você achar uma igreja bíblica, pelo amor de Deus, bíblica, e que caminhe da forma que você entende, né? Caminhe da forma que você conseguiu interpretar a Bíblia. Você pode ter certeza. Existem igrejas que guardam sábado, existe igreja que usam véu, existe igreja que tem que usar terno e gravata, existem igrejas que aceitam tatuagens, existem igrejas que não ligam para terno e gravata, existem igrejas de diversas formas, sendo bíblica, né? E isso não alterando, não indo de encontro contra a palavra de Deus. Meu querido, você vai estar numa igreja, você vai ser parte do corpo ainda. Talvez não parte daquele pedaço daquele corpo, mas você ainda está sendo parte do corpo. Talvez você estava sendo pé em um lugar, agora você vai ser mão em outro lugar, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Às vezes, por conta disso, a gente se rebela contra o pastor, e acaba trazendo uma cisão dentro da igreja, sendo que não era necessário fazer isso, né? Era só você sair, pastor, olha, eu não estou conseguindo me adaptar, eu agradeço o cuidado que vocês tiveram comigo, agradeço o que o senhor fez por mim, mas eu realmente não estou conseguindo caminhar debaixo dessa direção que vocês estão tendo, mas eu sou grato a Deus pela sua vida. E sai, meu querido, sai em paz, sai sem briga, sai sem discussão. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente, por conta de uma situação, nós queremos trazer uma reforma, colocar as teses lá na porta da igreja e acabar, como é que eu posso dizer? Acabar gerando uma rebelião desnecessária, né? Então, entenda isso, né? Se você é contra a doutrina, saia. Vá para uma igreja que você vai se adaptar àquela doutrina daquela igreja. É muito mais fácil. Melhor do que você ficar ali tentando combater algo que já é de anos atrás, de séculos atrás,
mais de 500 anos atrás. Então é muito mais fácil você sair, né? E aí é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, por conta desse véu, acabava tendo divisão, acabava não tendo unidade. E um reino dividido não subsiste, é isso que diz a palavra. Então, caminhe de acordo com a doutrina da sua igreja. Amém? Acho que me estendi demais nesse tema. Então vamos lá, no capítulo 10, no versículo 10, então era isso, né? A respeito de anjo, né? O versículo 11, né? O versículo 11 e o versículo 12, aqui você vai ver claramente que não há superioridade do homem com a mulher e nem da mulher com o homem. Na verdade, todos são iguais perante o Senhor, né? E a submissão, como eu disse, é para melhor condução da igreja, da família, da vida. É uma questão mais de organização, né? 11 e 12 diz isso, ó, no Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Todos são dependentes um do outro, né? Porque como provém a mulher do homem, né? Eva saiu de Adão, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Então assim, olha, eu sei que a mulher veio da costela de Adão, mas agora para nascer um homem precisa nascer da mulher. Então assim, tudo vem de Deus, né? Deus coloca os dois em pé de igualdade. Mas para uma melhor organização das coisas, existe esse nível de autoridade. E como eu disse, não é uma autoridade incontestável, não é uma autoridade agressiva. É uma questão só de organização. Amém? Bom, essa é a minha interpretação, né? Você se quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode comentar. A gente vai discutindo a respeito disso, lógico, sem brigas, né? Do 13 ao 16, do versículo 13 ao 16, é praticamente a repetição dos argumentos que Paulo já utilizava nesse capítulo, né? Desde o início do capítulo. Então, do versículo 13 ao versículo 16... é a mesma coisa que ele estava dizendo ali no versículo no versículo 4 ao versículo 7 ali, é praticamente a mesma coisa. Ele está falando sobre o véu novamente, sobre a mulher, sobre o homem de cabelo comprido, a mulher desonrada, né? Ele está falando a respeito disso, né? Amém? Continuando então a partir do versículo 17. A partir do versículo 17... Paulo inicia um outro assunto aqui, né? Não é propriamente a ceia, né? Não é propriamente a ceia que ele vai falar aqui do 17 ao 19 aqui, né? Ele não vai falar propriamente a ceia, mas ele vai dar uma introdução a respeito da ceia. Ele vai se utilizar da ceia para trazer essa verdade. Que verdade que é que ele está querendo trazer ali? A respeito das divisões, da acepção de pessoas. Mais uma vez, aquilo que talvez ele estava falando ali, provavelmente ele estava falando também nos primeiros versículos desse capítulo 11, do 1 ao 16, ele também estava falando sobre divisão. A questão do véu é por uma questão de divisão também. Ele estava exortando aquele povo a estar em unidade, né? E o véu acabava trazendo essa divisão, a falta dele acabava trazendo essa divisão. Então Paulo agora está falando sobre divisão de novo, só que agora ele vai se utilizar da ceia para trazer essa verdade, né? E aí no versículo 18 e 19, Paulo diz que sabe que existe divisões entre eles, né? Ele acredita nisso, ele sabe que existe divisão. E que essa divisão, de certa forma, ela é boa. Por quê? Porque ela vai mostrar aqueles que são aprovados, aqueles que são de boa índole. Essa separação, essa divisão acaba fazendo com que você perceba quem são as boas pessoas, as pessoas aprovadas, de boa índole, e quem são aqueles que não são um cristão verdadeiro. Então, essa divisão deixa claro esse tipo de coisa, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Não é que é para ter divisão, mas naturalmente acontece isso porque as pessoas vão percebendo que fulano é bonzinho, fulano é um homem de Deus, ou ciclano não é tão bom assim, né? O testemunho dele fora da igreja não é aquelas coisas, né? Então, assim, ele diz que há essa divisão, e essa divisão, de certa forma, ela é o que diz assim no 19, né? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Divisões, é importante que haja, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, ou seja, você vai perceber que essas pessoas vão ser, né, mais conhecidas pela sua postura. Amém?
Do 20 ao 21, a partir do 20 ao 21, ele vai fazer a exortação à unidade e ele faz uma exortação à unidade, a você pensar no próximo, né? E eu acredito que aqui Paulo ele fala com uma certa rispidez aos coríntios, né? Ali no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 21 ele diz assim, ó, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo de que também quem se embriague. No 20, desculpa, o 20, gente, ele diz assim, ó, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Em algumas outras versões diz assim, ó, vocês não estão preocupados de fato com a ceia. Vocês não estão preocupados com isso, né? O que vocês estão fazendo é causar divisões entre vocês. E a preocupação de Paulo é essa, né? Que eles estavam comendo antecipadamente, não deixando os outros sem, né? E vocês vão perceber que eles estão fazendo acepção de pessoas, e a acepção que eles estão fazendo é a respeito dos pobres. É isso que ele vai falar no versículo... deixa eu ver aqui. É o que ele vai dizer aqui nos versículos do 20 até o 23 ali. É o que ele vai dizer, que eles estavam fazendo acepção das pessoas e eles estavam envergonhando a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, e fazendo acepção dessas pessoas, envergonhando essas pessoas que não tinham que comer em casa, né? Então eles não tinham que comer em casa e eles não deixavam que essas pessoas comessem também, né? No 22 ele vai falar assim, ó, se for comer, come em casa, não envergonhe a igreja de Deus e nem os pobres, né? No 22 que ele fala a respeito dos pobres. Então assim, eles estavam fazendo acepção de pessoas e eles estavam diferenciando uns de outros, estavam comendo, olha para você ver que eles não estavam se importando com a ceia, de fato não estavam se importando com a ceia, que eles comiam até se fartar, até, né, não aguentar mais, a gente fala aqui até empazinar, e bebia o vinho até se embriagar. E aí Paulo está falando assim, quer comer? Come em casa. Aqui é momento de comunhão, aqui é momento de ceia, aqui é momento de compartilharmos isso. E vocês estão comendo antes, não estão esperando as outras pessoas chegarem, e falta para elas. Vocês estão envergonhando a igreja, estão envergonhando essas pessoas mais pobres que precisam trabalhar talvez um pouco mais, por isso que chega até mais tarde na igreja, né, porque elas estavam trabalhando. Então, vocês têm que esperar essas pessoas, né? Versículo 23, a partir do versículo 23 é o texto, né, que a maioria dos pastores utilizam para servir a ceia, para servir a ceia do Senhor na igreja. Então, e o que eu acho mais engraçado assim, que Paulo é um apóstolo de Cristo, por vontade dele, e ele fala assim, olha, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então ele está falando assim, olha, eu recebi do próprio Senhor aquilo que eu estou passando para vocês. Ou seja, Paulo, creio eu, que ele esteve um tempo com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, e o Cristo ressurreto apareceu durante 40 dias para os discípulos ali, eu creio que Cristo apareceu também para Paulo e acabou ensinando Paulo a respeito dele, né? E a respeito da ceia também ele ensinou, porque Paulo é um apóstolo que não estava na ceia, né? Ele foi um apóstolo escolhido após a morte de Cristo. Ele não estava na ceia. E é o que melhor explica a ceia. Tanto que a maioria dos pastores se utilizam desse capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, para falar sobre ceia, né? E aí vamos então falar um pouco sobre a ceia, né? A partir do 24, 25, existem alguns pontos que eu queria destacar, né? A ceia é algo instituído pelo próprio Cristo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ele diz assim no 24, no 25, se você for reparar lá, ó, fazer isto é uma ordem, está no imperativo. Então, se é uma ordem, não é uma sugestão. Mas, faz, se der, faz. Não, é para você fazer, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a ceia é instituída pelo próprio Cristo. É uma ordem do Senhor. Segunda coisa que nós vamos perceber também aqui no 24, no 25, é que ela é um memorial, né? Ele diz assim, ó, fazer isto em memória de mim. Comei isso todas as vezes, beber isso todas as vezes que se lembrar de mim. É um memorial simbólico. No entanto, é uma verdade espiritual. Nós estamos ingerindo espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo, né? Então é um memorial simbólico, porém uma verdade espiritual, né?
O 26, você vai perceber que é um anúncio. O 26 diz assim, olha, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos, através da ceia, anunciando que Cristo morreu. Nós estamos até mesmo celebrando a sua morte e a sua ressurreição que nos trouxe vida. Então a ceia também é um anúncio. O 27, devemos participar desse momento com uma atitude de arrependimento, com reverência, respeito, reconhecendo que Cristo morreu por nossos pecados, e não é para comer até se fartar ou até se embriagar, é comer aquilo sabendo o que você está fazendo, no 27, assim, é comer de forma digna, não indignamente, mas comer de forma digna, sabendo que aquilo que você está fazendo é um ritual, é um ritual, um pacto de aliança, a nova aliança que você está fazendo com o Senhor, através do sangue de Jesus. Então não é para você chegar lá e comer e beber e tal, não. Você tem que entender, não coma indignamente aquilo, coma com reverência, sabendo que Cristo morreu por seus pecados, Então não deve se comer indignamente, O 28 vai falar sobre o homem examinar a si mesmo, O homem deve se autoavaliar antes de participar. E aí, meus queridos, não é para examinar o outro, é para se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para você ficar apontando ou pensando, nossa, fulano vai tomar, nossa, mas ele fez isso, nossa, mas ele fez aquilo, mas fulano tá devendo, mas fulano tá traindo a mulher, mas não sei o que. Sabe, meus queridos, não é para você avaliar o outro, é para você se autoavaliar. E quando eu digo isso, eu penso muito na questão quando Cristo foi servir a ceia, a última ceia, a ceia de Páscoa ali, a festa dos pães asmos ali, que antecipa a Páscoa, ou melhor, a Páscoa que antecipa a festa dos pães asmos, Mas aquele momento da Páscoa ali, Cristo já sabia que Judas era o traidor. Ainda assim, ele se agacha, lava os pés de Judas, e Judas ainda participa da ceia. Então, meus queridos, se Cristo, sabendo que Judas era o traidor, não expulsou Judas da ceia, da comunhão, quem somos nós para constrangermos alguém e falar assim, você não vai tomar por conta disso? Por isso é necessário você explicar o que é, para que a pessoa não toma indignamente, É o que o 28 diz. Então você deve avaliar-se a si mesmo, você deve estar examinando a si mesmo, Por quê? Porque no 29 ele vai falar assim, senão você está comendo e bebendo juízo para si. Na nova versão internacional, eu acho ela mais pesada, porque ele diz assim, você está comendo e bebendo condenação. Então é necessário você perceber o que você está fazendo para que você não esteja comendo e bebendo condenação. No 29 fala também a respeito do discernir o corpo. E aqui eu entendo que existe duas possíveis interpretações, Assim como no versículo 27, que a gente acabou de falando de você comer indignamente, sem perceber, sem reconhecer a obra redentora de Cristo na cruz, a gente pode interpretar também que sem discernir o corpo, pode ser a questão de não discernir o corpo, a obra de Cristo, o corpo de Cristo, sem reconhecer o sacrifício de Cristo. É comer indignamente aquilo, Então, pode se interpretar dessa forma. Porém, dentro desse contexto, discernir o corpo, Paulo, dentro desse texto, eu creio que ele estava falando a respeito de discernir o corpo de Cristo, como a igreja sendo o corpo de Cristo, Você esperar as outras pessoas, é o que ele vai falar depois aqui mais pra frente no texto, aguardar as outras pessoas para que todos possam participar desse momento juntos, sabe? Discernir o corpo é reconhecer que o pobre, o necessitado, o mais novo ou mais velho da igreja, eles também fazem parte desse corpo. Então isso também é discernir o corpo. Talvez dentro desse contexto seja essa a verdade maior, Você tem que discernir, reconhecer que as outras pessoas também fazem parte desse corpo. Então você tem que ter em consideração o mais pobre, Não fazer acepção de pessoas, Como no versículo 21 que a gente estava lendo aqui, Então, no versículo 30, vamos passar para o versículo 30 agora. Paulo estava apontando para a igreja de Corinto, dizendo, olha assim, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, e muitos que dormem,
Então, Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, a gente ouve essa ministração e nos lembramos da ceia. Olha, por isso que há entre vós. Mas Paulo está apontando diretamente para a igreja de Corinto, para a igreja daquela cidade, falando, olha, por isso que vocês têm fracos aí e doentes. Tem muito doente, né, na igreja de vocês, tem muito fraco na igreja de vocês, tem muita pessoa dormindo aí na igreja de vocês. Por quê? Porque vocês não estão comendo, comendo e bebendo sem discernir o corpo, estão comendo e bebendo indignamente. Então, o que eu entendo dessa passagem? Que o contrário também é verdadeiro, né? Paulo está dizendo assim, olha, fica implícito algo. Comer indignamente ou sem discernir o corpo, você vai estar fraco, doente e dormindo. Então, eu acredito que você comendo eles, discernindo o corpo, comendo de forma digna, participando da ceia de forma digna, então vai ser o contrário. Se você faz sem discernir, você está fraco, doente e dormindo. Então, se você discernir e comer de forma digna, você está forte, sarado e vai estar alerta para a volta do Senhor, né? Então, eu percebo assim que existe esse contraponto, né? O contrário também é verdadeiro, fica implícito isso, né? É o que Paulo está dizendo, vocês estão fracos, doentes, por quê? Porque vocês estão participando da ceia de forma indigna, de forma errada, sem discernir o que vocês estão fazendo. Portanto, eu entendo que se você discernir o que você está fazendo, o contrário também é verdade, né? Do 31 ao 32, nós já estamos aqui terminando, né? A respeito de julgar a nós mesmos, né? Se tivéssemos essa consciência, né? Essa mente renovada pelo Espírito Santo, que é o que diz em Romanos 12 ali, né? Nós temos que ter a nossa mente renovada, transformar isso pela renovação da vossa mente. E aí eu lembro também que nós temos a mente de Cristo, então o Espírito Santo renova a nossa mente, nós somos transformados por isso. Então, se nós temos essa consciência disso, né? Nós iremos julgar a nós mesmos. Mas se nós não nos julgamos, quando nós somos julgados pelo Senhor, quando o Senhor nos julga, isso é disciplina, é correção para a nossa vida, é correção para a nossa eternidade, né? Em Provérbios 3:12 e Hebreus 12:6 diz a mesma coisa, diz assim, o Senhor corrige a quem ama. Então, se de repente você está sendo corrigido por alguém da igreja e você percebe que há amor nessa pessoa ao te corrigir, meu querido, entenda que ele está fazendo isso para o teu bem, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Então, meu querido, se alguém fala assim, talvez eu acho que você esteja errando nisso, entenda isso como uma forma de amor, né? Porque o pai que ama, ele corrige um filho, o Senhor corrige a quem ama, né? Então, entenda como uma forma de você ser amado por essa pessoa, porque a pessoa está preocupada não com a sua vida hoje, mas com a sua eternidade. Amém? No 33, eu entendo também que ele está falando assim, olha, você tem que esperar uns pelos outros, por quê? Porque ceia também é comunhão, é instituído pelo Senhor, é um memorial simbólico, mais uma verdade espiritual, né? Ela é um anúncio, uma celebração, que tem consequências espirituais, morte ou vida, né? Condenação ou redenção, né? E também ela é um momento de comunhão, você tem que esperar as outras pessoas para participarem com você, porque se você se fartar, o que diz nos 34, se você comer, se fartar, você está se reunindo para ser condenado, né? O que diz os 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, ou seja, para condenação. Então, esse é o fim do capítulo 11, né? O 34 ainda diz assim, olha, quando eu estiver com vocês, ainda vou passar mais algumas coisas para vocês. Eu creio que a igreja de Corinto ali estava com diversos problemas, a ponto de Paulo falou assim, eu vou estar aí com vocês ainda, porque não é possível que vocês estão fazendo tudo isso errado ainda, eu preciso passar mais instruções para vocês, né? Mas é isso, meus queridos, que eu queria passar para vocês através desse estudo do capítulo 11 de 1 Coríntios. Qualquer dúvida ou qualquer contestação, por favor, entre em contato com a gente, né? Nós vamos estar estudando junto. Não, como sempre digo, não sabemos tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente gostaria de compartilhar com vocês para que a gente pudesse crescer em Cristo juntos. Amém? Juntos somos mais fortes. Deus abençoe vocês.